Acho que são os novos tempos, mas eu acho que a pergunta foi péssima. Eu acho que o PR conseguiu se virar bem. Ele olhou para o lado, procurou ajuda. Não sei se alguém deu ajuda para ele, mas ele se saiu bem. Mas eu acho que as coletivas são muito perigosas, porque elas não... Eu acho que, sinceramente, para o debate, elas estão agregando. Mas olha só, eu queria voltar ao conteúdo ali da fala dele, né? Péssimo. Antes de entrar no ar, a Ana me fez uma fala que eu fiquei ofendido um pouco. Ficou mesmo, na hora. Eu fiquei ofendido. Eu falei, como assim você fala isso? Ela falou, mas esse é o sentimento masculino, coisa assim. E eu, como homem, fiquei ofendido de ouvir isso. Não. Ela falou, como assim, Ana, você fala isso, sentimento masculino? E aí, assim, muito rapidamente comecei a pensar, a Ana tem razão. Se a gente for olhar o que aconteceu na Espanha, por exemplo, quando o presidente da federação, que é um cargo com poder, beija sem autorização uma jogadora campeã do mundo no pódio, e a reação que rolou na Espanha foi de apoio a ele, dos homens. Sim. Então, a pergunta que o colega fez, ela é baseada naquilo que a gente está assistindo na prática. Isso. Quando a gente vê o Daniel Alves preso hoje por um crime hediondo como estupro, quantos jogadores do futebol brasileiro se manifestaram com relação ao Daniel Alves? Sim. Qual foi o apoio que homens do futebol deram à vítima nesse caso? Pelo contrário, foi o silêncio constrangedor. O Robinho teve apoio de seus pares no Brasil. Teve jogador que foi a Santos fazer foto com ele, dando apoio a ele. Qual foi o apoio que a vítima teve da classe, dos homens do futebol? Então, assim, no primeiro momento em que a Ana fala de sentimento masculino, eu fiquei ofendido quando eu vi isso. Fiquei mesmo. Foi na hora. Aí, rapidamente, comecei a pensar, não, ela tem razão. O meio do futebol masculino, ele tem se solidarizado com os agressores e não com as vítimas. Sim. E assim, eu confesso que essa pergunta, ela pode ser feita ali. Mesmo para o Lucas Perry, sendo novato na seleção, não é ele o cara para responder sobre isso. Mas como homem, talvez se eu tivesse a oportunidade, eu perguntaria, Perry, e aí, o que você acha de mais um caso de violência ou de uma acusação de violência envolvendo um jogador de futebol? Você acha que a classe aí tem um pouco de liberdade para fazer o que bem entende? Talvez eu levaria para esse lugar. Mas a pergunta foi, para mim, ouvindo a pergunta ontem, ela resume um pouco do que a gente tem acompanhado nesses últimos anos, trabalhando ativamente nessa frente, o pensamento não de todos, mas de muitos homens, jornalistas, atletas, treinadores. Tem as exceções, óbvio, graças a Deus temos as exceções, mas a exceção ela não é a regra é essa linha de pensamento, porque esse cara ele só foi público a linha de pensamento dele. Ele foi lá e, olha, tem que ser solidário, tem que ser corporativista, porque a maioria, silenciosamente, também é. Você também silenciosamente, você também é quando você coloca uma foto que sexualiza a vítima na home do seu site. Quando você fala, tem duas versões. Não, a gente precisa ouvir pelo menos a primeira versão deles. Mas fulano, no ano passado, o caso de denúncia dele era mentira. Então, assim, a todo tempo, nós também estamos descredibilizando o que acontece nesse movimento de assédio e violência de gênero. Por isso que eu falo, ele resume o pensamento de muitos homens, não de todos, mas de muitos homens da classe. Por isso que, para mim, não me surpreendeu. Surpreendeu, claro, a muita gente pelo nível baixo da pergunta, mas eu não fiquei surpresa porque ele resume, infelizmente, uma linha de pensamento de muitos homens e a gente vive uma geração de transição. Eu acho que os próximos jornalistas vão melhorar em relação a isso. Mas eu acho que ainda é o resumo do que a gente vê na classe, o que a gente sente. Quando a gente fala que a gente se sente muito sozinha nas nossas lutas, é muito pelo silenciamento de muitos homens que pensam exatamente dessa forma.